98 Esportes. Isso, 98 Esportes, 8 horas 44 minutos em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Hoje tem Galo e CRB aqui pela Rede 98 a partir de 6h30. Coladex no Grafex, você vai no lixão do rádio brasileiro até ali por volta de 6h30. Depois entra a equipe campeã e hoje vai começar as oitavas de final para o Galo. E o Igor já chega, hein? O Igor chega com as notícias do Galo. Oi, Guim, você vai estar na transmissão hoje, hein? E o Galo, passa ou não passa? Bom dia. Opa, fala aí, CJ, beleza? Muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes, chegando pra falar do Galo, que nessa noite tem Copa do Brasil pela frente, a Copa dos Milhões, oitavas de final, Atlético e CRB se enfrentando a partir das 7 horas da noite no estádio Rei Pelé, em Maceió. Lembrando, claro, sempre que tem Galo, tem jornada esportiva aqui na Rádio 98 FM. A partir das 6h30 da noite, você já coladinho no grafite, fica com a gente que tem a jornada mais divertida e bem-humorada do seu radinho. O que pode fazer o técnico Gabriel Milito no confronto de hoje? Milito não conta com Fausto Vera, já atuou na competição pela equipe do Corinthians. Alan Franco pode e é a opção natural para retornar ao time. Mas e aí? Agora ele tem Matias Zaratio, já liberado desde o final de semana. Zaratio passa a ser opção. Otávio, quando virou opção, voltou. Né? Quem mais? Batalha, quando virou opção, voltou. Tudo de cara. Óbvio que o time estava em outro momento, precisando dos jogadores. Mas, enfim, o Milito tem aquela peculiaridade ali no pensamento dele. A gente não pode adivinhar muito, a gente não consegue adivinhar muito o que vai fazer o treinador atleticano. Em contrapartida, a gente sabe que ele tem um modelo de jogo, pelo menos até aqui, que ele considera ideal, jogando ali com os 3 zagueiros, às vezes alguém afunda para a zaga, 5 no meio campo, 2 atacantes, enfim. Por isso, a gente tenta imaginar esse provável Galo que vai a campo nessa noite. Mas, Jota, bora lá então, sem mais delongas, para esse provável Galo, que deve ter Matheus Mendes, aí vem Lianco ou Bruno Fux, hein? Eu vou na minha vontade, Acho que vai de Lianco, Batalha e Guilherme Arana. Pela direita ali, como ala, o Scarpa, Otávio, Alan Franco e Bernard, os 3 jogadores do meio mais centralizados. E pela esquerda, Guilherme Arana. Na frente, claro, não pode ser diferente, Paulinho e Hulk. Este, o provável Galo para enfrentar o Criciúma na noite desta quarta-feira. Lembrando, hein, com transmissão ao vivo aqui pela 98, a partir das 6h30, assim que acabar o Grafex, a gente entra na rabeira do Dudu aí para poder trazer as informações de Galo e Criciúma para você, tá? CJ, um abraço. Amanhã eu tô de volta com mais Galo aqui no 98 Esportes, ó. Fui! Vai e volta. Mas vai voltar hoje à tarde no 98 Futebol Clube, né? Manhã e tarde. E à tarde no jogo também. Eu tenho a impressão, e posso estar bem equivocado, que o Iguinho escalou o time com 10. Ele 10, tirou o Alonso. 9 na linha. Ele esqueceu do Alonso. A não ser que lá pra frente ele já colocou. Porque aí quando ele pulou o Alonso, eu já perdi ali uma concentração. Eu acho que ele esqueceu o Alonso. E enquanto o Iguinho falava no boletim, o Grice disse assim, hoje tá fácil, assim, hoje não tem segredo, não. Não tem segredo? Tá fácil? Não, eu acho que só tem uma dúvida, CJ. Se joga o Lianco. E eu acho que o Lianco tem muita chance de jogar nesse jogo. Pelo fato de estar suspenso no final de semana no Campeonato Brasileiro. O Milito tem muito jogador à disposição agora, né? O elenco ficou muito encorpado de novo. O calendário vai ser muito duro nesse mês para o Atlético. Muito duro. É muito jogo difícil. E ele vai ter que começar a administrar algumas situações. E acho que administrar por exemplo, num jogo que você tem um zagueiro que tem possibilidade de ser titular do seu time, se não agora, daqui a pouco, e que está suspenso para o próximo jogo, ele ser titular nessa partida. Tendência natural é a saída do Fux? Sim. Mas ele pode até tirar outro, que esteja talvez mais desgastado, pensando no final de semana. Eu acho que é meio natural. Então, assim, eu acho que a dúvida é o Lianco. No meio, se não entrar o Alan Franco, pra mim é uma loucura. Não faz muito sentido. Então ficou muito tempo fora. Então é Lianco, Batalha Alonso, Scarpa e Arana. Otávio e Alan Franco. Bernard, Paulinho e Hulk. Pra mim, qualquer coisa que se sair disso aí...
A não ser que, repito, o Milito olhe para a parte física e pense um pouco mais no final de semana, ache que jogar contra um time da Série B ele possa segurar alguns jogadores, embora ele já tenha tomado um baita susto na Copa do Brasil com o time da Série B, né, naquele jogo contra o Sport. Então acredito que não vá fazer isso, mas enfim, sinceramente, não sei se tem muito mistério para hoje não. Assim, eu até gosto dessa escalação, ou com Fux ou com Lianco. Não vejo também Batalha e Alonso muito à frente do Fux, por exemplo. O torcedor, de forma geral, até pede mais a saída do Fux. Eu acho que o Fux vinha jogando bem. Até melhor do que o Batalha. É que o último jogo dele contra o Corinthians... Mas aí onde eu queria chegar. Se for para ele jogar como ele jogou contra o Corinthians, construindo uma linha de 4, o Fux foi um lateral direito quando o Galo tinha bola. E aí não faz nenhum sentido nem ser Lianco, nem ser Fux. Aí eu acho que ele deveria... Saravia. Porque se você... o Saravia muitos já queriam Saravia mesmo como zagueiro. Com 3. Uhum. Mas aí eu acho que a discussão é mais válida. Eu até enxergo mais o Lianco ou o Fux. Agora, quando você monta o time com um lateral mesmo, construindo o jogo, aí eu acho que o Fux teve muita dificuldade. Além de construir, não é o problema do Fux construir, mas aí lá na linha lateral, ele tendo que passar um pouquinho mais do meio campo o tempo inteiro, acho que ele teve muita dificuldade. E mais do que isso, o retorno defensivo. O Saravia é muito mais rápido para fazer esse retorno e depois ocupar uma linha de 3 que o Galo defendia com uma linha de 3. E mais os dois alas, né? Arana e Scarpa, às vezes com uma linha de 5. Então, se ele optar por isso de novo, eu enxergo mais o Saravia no jogo. Não sei de que forma que ele vai jogar, como que ele vai optar, como que o time vai construir, como que o time vai defender. Então acho que também pode surgir essa dúvida dependendo da estratégia tática. Lianco e Fux muda pouco? Característica? Eu acho que o Fux é mais de passe, de achar, apesar que o Lianco também faz, mas de achar mais esse passe entre linhas, de construir mais, e o Lianco um pouquinho mais de força. O Lianco é mais agressivo. De arrastar com bola, de entrar no campo do adversário e sem bola, muito agressivo. Ele é muito mais agressivo do que o Fux sem bola. O Lianco é mais destruidor do que o Fux? Sim, sim. Mas não é aquele cara que não constrói. O Lianco também é corajoso pra jogar e tudo, mas não tem a mesma capacidade de achar os passes que o Fux, eu acho. Por aí. Veja o gol que o Atlético fez, né? O passe que ele dá em profundidade lá e o Atlético conseguiu. Verdade, bem lembrado. Ótimo passe pro Hulk. Ô Gris, num gramado como o lá de Alagoas, Rei Pelé, né? Rei Pelé. Nós estávamos falando do gramado em um jogo. Um gramado mais alto, mais pesado, jogo de mata-mata. É legal demais você ter o Zarate e o Rubens como opção. Mas aqui, dá uma seguradinha. E assim... Precisa forçar os caras agora, né? O Igor falou da questão do Zarate. Pra mim é que assim, eu já acho que hoje o Zarate é reserva do Atlético. Sinceramente. Eu não concordo não, Gris. Sério? Mas você vai tirar quem pra ele jogar? Ou o Alan Franco, ou o Fausto Vera, ou até um atacante, o Alan Franco já é reserva, né? Na teoria. Porque o Fausto Vera jogou outro jogo. Mas vai tirar o Alan Franco, não vai. Eu falei já tá fora. Não, mas eu falei Alan Franco por quê? Porque eu acho que ainda o Fausto Vera não mostrou o suficiente para ser titular no lugar do Alan Franco. Mas vamos supor que seja o Fausto Vera. Pra mim, o Zarate ou entra ali, que pra mim seria a opção no lugar do Fausto Vera, como um segundo volante, um segundo homem de meio, ou, dependendo da situação, até no lugar de um atacante. No lugar do Bernard. Eu não vejo o Zarate fora desse time. Sério? Não vejo o Zarate fora desse time. Vamos lá. O Zarate, pra mim, hoje ele disputa a posição com o Bernard. Eu não vejo mesmo o Zarate. O Milito nunca usou o Zarate, ou poucas vezes usou o Zarate ali na linha de volantes, né? Pode até fazer e tudo, mas muda muito a característica, né? O Atlético teve problemas quando jogou com um volante só. Na questão ali da forma como se defendia, né? Encontrou um equilíbrio melhor para se defender quando passou a jogar com 2 volantes. Então, assim, eu sinceramente tenho muitas dúvidas a respeito do Zarate hoje. Um jogador que se machucou muito, eu também tô infelizmente, se machucou muito e acabou perdendo o bonde, gente. A concorrência ficou dura e ele vai ter que recuperar jogando, eu acho. Ele vai ter que ir entrando no time e aí, se começar a entrar bem, em consequência e tudo mais, ele vai recuperar a posição. Mas hoje eu vejo o Zarate como um reserva. É um baita jogador. Nesse esquema do Milito, o Zarate é peça fundamental. Fundamental. Se precisar dele mais pressionante à frente, mais perto do Paulinho, do Hulk, ele faz. Se precisar ele mais perto do Otávio, ele também. A dinâmica e a intensidade que ele dá no jogo é importante para qualquer time.
Mas especificamente para a característica do time do Milito, eu acho impossível usar. Tá, o Zarate, isso é claro que é opinião minha, né? Mas não, assim, baita jogador, eu baita acho jogador. ótimo. Baita. Eu concordo em tudo que você falou, dinâmico. tem Mas mais uma assim, coisa. ele jogando ao lado do volante, do Otávio, o Atlético não perde em poder de marcação, não. Comparado a Vera, a Fausto e a Alan Franco. Cara, sinceramente Você não você vê? porque jogando com 3 zagueiros, mais um volante, primeiro volante Otávio, você já tem 4 jogadores, mais 2 alas, que o Scarpa ajuda muito, e o Arana é lateral de origem. Então você já tem 3, 4, 6 jogadores bons defensivos, mais o Zarate. E tanto que, reforçando o que eu tô falando, na coletiva o Milito fala o seguinte: Otávio e Fausto Vera ele enxerga mais como os primeiros volantes, ele fala os contenção, uma coisa assim, e ele vê uma briga Alan Franco, Zaratio, o próprio Bernard, ele cita esses jogadores como os médios mais ofensivos, sendo que ele enxerga o Alan Franco mais como esse meia. Quando ele jogou com Fausto Vera e Otávio, isso é a palavra do Milito, ele enxerga os dois mais como primeiro volante, os dois. Então foi opção dele jogar com 2 primeiros volantes. Quando ele joga com o Alan Franco, na coletiva dele, ele enxerga o Alan Franco como mais um meia ofensivo, disputando posição dependendo da situação com o Zarate. Eu acho que hoje ele disputa mais posição com o Bernard e com o próprio Alan Franco, que tá fora já do time, né, na teoria. Enfim. Vamos aguardar as cenas dos Problemas próximos bons aí. Acho que hoje. a questão exatamente. E é o que eu tô dizendo. Vai ter que administrar lá na frente. Todo mundo vai sentar no banco em algum momento, CJ. Então, vai ter que ter um pouquinho de paciência, eu acho, o Bernard, para recuperar esse lugar do time. E você falou do Rubens também, pra mim vai ter muitos minutos com o Milito. Também Se ele tiver bem exato, pelas características. Se ele tiver bem, né, voltar e não tiver, tomara, né, que não tenha nenhum problema no joelho, vai ter muitos minutos. Vai ter chance. 105 dias, o grande ponto, é muito tempo. Ponto do Rubens é que o Arana dá pouca brecha, né? Não machuca. O Arana não machuca, regularidade. não toma cartão, aguenta o jogo todo sem muita queda física e tudo. O Arana não dá muita brecha. E agora, para jogar mais no meio pro Rubens, ficou ruim, né? Nesse esquema e com essa competição, ele não vai jogar no meio. Tem muita gente na frente dele. Então, pra ele, hoje é só no lugar do Arana. O Arana dá pouquíssima brecha. Com a chegada do Alonso, aquilo que ele utilizou o Arana como esse zagueiro pela esquerda, também já a briga aumentou. Exatamente. Né? Mas a gente pensa em isso titularidade, mas durante o jogo, não, vai jogar. Durante o jogo ele vai ter minutos, sabe? Vai ter de minutos, fazer dobra muitos. na hora, dependendo do resultado, pra fechar um lado. Sim. Eu acho que ele, tudo bem, concordo que o Arana dá pouca brecha, mas ele vai ter minutos circunstanciais. Com outros treinadores, o Rubens, muitas vezes, ele foi uma opção para jogar ou no lugar do Arana ou com o Arana. E com o Milito eu vejo muito pouco ele jogando com o Arana. Não sendo muito circunstancial, assim. De início, né? Ou até durante os jogos. Durante o jogo ele vai jogar, eu acho que ele vai entrar. Depende, obviamente, do jogo. E como tá se desenhando ele o jogo. Faz às vezes, defendendo mais um 5, aí um 4-1 de verdade, como um cara na frente do Arana. Inicial, concordo com você, acho pouco provável também.